Doutor Oswaldo, boa tarde, tudo bem? Estou super feliz de estar aqui com você, viu? Primeiro, boa tarde, né, a todos os seus, vamos dizer, milhares de telespectadores. Eu tenho vontade até de cantar aleluia, viu, doutor? Porque, gente, né, não fala doutor na época do Covid, né? Eu, Rodrigo Boni, doutor Oswaldo sempre, né, dando dicas, mas agora legal. O doutor está tão ocupado, né, doutor? Trabalhando muito. Mas vale a pena estar sempre junto com você. Primeiro eu quero agradecer muito a Deus, né, essa oportunidade de a gente estar falando outra vez de saúde. E quero agradecer muito a você, a Vitória, que está aqui junto com a gente, que eu vi essa menininha crescendo, né? E hoje é verdade. É uma professora de, vamos dizer, dança, tá maravilhosa. Dançando, né? Parabéns, viu? E você, né, com o seu programa que foi tão assim... Você viu? Aos poucos hoje tem uma audiência tão boa e é tão importante porque ele vivencia o nosso dia a dia. Nós vamos falar um pouquinho do dia a dia, o que está acontecendo um pouco depois dessa onda pós-Covid agora, pós-Covid. Né? Um pouquinho do resumo, mas eu fico feliz de estar aqui no meu consultório, viu? E o doutor me prometeu que toda semana nós vamos ter uma dica aqui do doutor Oswaldo, né, doutor? À disposição, viu? Que bom. Sim. E nós vamos começar, doutor, né, que toda semana nós vamos ter uma dica, nós vamos começar falando do pós-Covid, né? Vamos parar, a Covid já foi, graças a Deus, sabemos que ele está aí ainda, temos que tomar o cuidado, né? Mas a vida continua, né, doutor? Hoje houve uma melhora assim, importantíssima. Nós vivenciamos desde o começo, em meados de 2020 começou, né, basicamente, né, nós começamos, foi em março, aqui na cidade de Jaú, onde nós abrimos a nossa UTI, que era para síndrome respiratórias agudas graves, e de lá para cá foi Covid-19 até hoje. A pandemia realmente ela foi muito difícil para a gente. Nós ficamos um pouquinho de resguardo, né? Ficamos 2 anos de resguardo, vou falar resguardo, mas é quarentena mesmo. E nesse período todo nós aprendemos a conviver com as pessoas que tiveram Covid, aqueles que infelizmente não suportaram e vieram a falecer. Eu na minha família mesmo eu tenho alguns primos que faleceram. Acho que se a gente perguntar isso no dia a dia, todos passaram por isso. Né, com pessoas mais próximas, outros um pouquinho mais distantes, mas nós tivemos pacientes ou pessoas que faleceram que era do nosso convívio. E a Covid veio, ficou. Hoje nós estamos saindo da pandemia, não podemos ainda falar, porque ainda é pandemia, mas que houve uma mudança importantíssima através quando nós começamos a fazer as vacinações, que foi polêmica nesse país todo, com alguns negacionistas, outros falavam que era importante, e a gente viu que é muito importante. Os trabalhos hoje que a gente chama medicina baseada em evidência, ou quando faz meta-análise, uma revisão sistemática da literatura médica, né? Estou falando um pouquinho da parte científica, mas a gente vê que quem tomou a vacina, a primeira dose, a segunda dose, a terceira dose, tem uma resposta muito mais, vamos dizer, forte do que aqueles que vão sucumbir, vão morrer, ou aqueles que têm as complicações. Então, as pessoas que realmente tomaram as vacinas, seja ela qual for, não vou falar de vacina, porque nós tivemos aí algumas vacinas aí no mercado, mas aqueles, eu particularmente sou totalmente favorável, tomei vacina, se precisar tomar a 4ª dose, vou tomar, a 5ª dose, assim por diante. Tive Covid. Tá? Então, eu sou um pós-Covid também, como tantos aqui, você também, a Vitória, então todos aqui, nós 3 tivemos Covid e fomos vacinados. E isso está mostrando nos trabalhos, como já falei, que quem tomou a vacina tem uma resposta muito melhor do que aqueles que não tiveram. Então isso é importantíssimo saber. E eu vou reiterar outra vez, ou eu vou dizer outra vez, tome a vacina. Aqueles que ainda não tomaram, que não estão ainda completo o esquema vacinal, mas precisa mesmo tomar a vacina, porque isso já está evidente que aqueles que tomaram têm uma resposta menos grave quando pega a Covid do que quem pegou a Covid. Tanto vou até a gente citar, eu peguei agora, eu acho que eu já tive anteriormente, mas agora eu peguei outra vez em janeiro, que foi essa Omicron. A Omicron é mais fraca? De jeito nenhum, ela não é mais fraca. É muito mais até agressiva. Tanto é que ela ficou mais na região da orofaringe. Só que as pessoas que tomaram, e os trabalhos estão mostrando, aqueles que tomaram a vacina, que foi nosso caso, que pegamos essa Omicron, nós tivemos uma resposta melhor. Nós tivemos anticorpos que são mais, vamos dizer, eficazes, e nós tivemos atenuação dos sintomas. E isso foi espetacular. Eu, particularmente, tive febre, tive dor na garganta, mais nada. Tá? E fiquei 5 dias em casa, que foi a minha quarentena de 5 dias, voltei a trabalhar
já negativado e assim por diante. Eu tinha anticorpos já alto, mas aí depois fazendo novamente a reação antígeno-anticorpos, meus anticorpos eram grandes, assim, bastante grande, e eu acabei voltando a trabalhar rápido. Entre o 6º dia eu já estava outra vez na minha ativa. Então, isso mostrou, isso aí é uma experiência própria, vivida pela gente mesmo. Isso não é só medicina baseada em evidência científica, mas sim do que nós passamos. E quando a gente fala do especialista, que ele tem ou não, ou também, vamos dizer, tem influência, quando a gente diz em níveis que a gente chama de níveis de atividade científica, o pior que tem é a experiência do cirurgião, a experiência do médico, a experiência do médico mesmo. É o 5º nível. O melhor é esse que eu falei agora, quando a gente faz meta-análise, quando a gente faz estudos randomizados, quando você faz uma revisão sistemática de todos os artigos que saíram, os papers, né? Então, isso é importante saber. Então, vale tudo, desde do nível científico 1, que é esse que eu falei, até a opinião de um especialista, que é pior, mas é a nossa vivência do dia a dia. E a nossa vivência do dia a dia mostra que aqueles que tomaram vacina atenua muito os efeitos da Covid-19. Doutor, e agora, né? Nós sabemos que o governo do Rio de Janeiro, até de São Paulo, está liberando, né? Nós estamos aqui, estamos à distância, não estamos usando o mesmo microfone. E aí, o que o senhor disse? Eu acho que nós temos ainda que usar. Eu vou até falar para todos que estão ouvindo você. Você pode ver que os asiáticos, são mais os asiáticos, os chineses, os tailandeses, do Vietnã, da Coreia, né? Tailandesa, assim por diante, né? Que a gente chama de tigres asiáticos, junto com a China e junto com a Coreia, eles saem de casa com máscara. Então isso já está provando, já não é de hoje, antes de vir o Covid-19. Eu morei nos Estados Unidos, fiz estágio fora e encontrava colegas médicos chineses, coreanos, todos de máscara. E não tinha ainda a Covid. Então, o que eles têm? Como a população é muito maior do que a nossa, né? São bilhões de indivíduos que moram nesses países, como a China, vamos dizer, eles, quanto menos tiverem contato, e a gente sabe que a máscara ajuda muito. Quem usa máscara no mesmo dia a dia atenua muito. Você tem gripe, você tem influenza, você tem H1N1, H2N3, H3N2, assim por diante. Então tem uma infinidade de doenças que é contagiosa. E a máscara ajuda. Então, eu acho que está na hora da gente relaxar um pouquinho, a gente ter mais atividades sociais, faz parte. Faz parte que a gente tem visto o maior número de pessoas agora nas ruas, mas também com certa agressividade. Aumentou o número, vamos dizer, de assalto, aumentou o número de briga, aumentou o número de acidentes de trânsito, isso eu tenho visto também. Por quê? Porque todo mundo está saindo em desespero agora. Chega no final de semana, querem confraternizar. Isso eu também acho que não deve ainda. Mas eu acho que tem que ser aberto aos poucos, gradativamente. Mas uma coisa nós aprendemos: lava a mão. Diminuir contato, você tem que ter contato, não tenha dúvida, mas usar máscara é fundamental. Eu já me adaptei a isso, embora estou muito cansado disso, mas eu não consigo sair de casa sem máscara. Então, aí eu um pouquinho mais isolado, eu tiro a máscara, como nós estamos fazendo agora aqui, né? Conversando. Cheguei de máscara, você também chegou de máscara, sentamos aqui e tiramos as máscaras. Mas tem algumas coisas que ficaram e não vão voltar mais. Lavar as mãos toda hora que você tiver contato, que isso é fundamental. Segunda coisa é a gente usar a máscara, que é importantíssimo para a gente, não só por causa de Covid, mas já te falei, são outras doenças infecto-contagiosas que a gente tem no dia a dia. Então, a primeira dica, já que é o nosso primeiro programa, né, Solange e Vitória, é dizer o seguinte: o que nós aprendemos, não podemos esquecer. Então, eu vou deixar muito claro aqui. Primeira coisa, vacina, fundamental. Vou reiterar, tome as vacinas. Aqueles indivíduos que não tomaram, termine o calendário. Se tomou uma dose, vai para a segunda, vai para a terceira. Se tiver uma quarta, tome. Criança, toma a vacina. Porque também é muito pouca complicação que tem. Então, tanto para criança como para adulto, tem que ser vacinado. Isso melhora muito a sua performance, melhora muito a sua resposta e você atenua muito os sintomas. Segunda coisa que veio para ficar, e acho que a gente não pode, lavar as mãos. Lavar a mão sempre que você saiu fora, que você deu a mão para alguém. Ele não sabe onde o outro pegou, onde o outro manipulou, então lave as mãos. Terceira coisa, usa máscara. Mesmo com essa liberdade ou liberação de uso de máscara, saiam com máscara. Nós temos exemplos, que já citei aqui, que são dos países muito mais desenvolvidos que o nosso, que tem uma população muito maior. Então eles usam realmente para se proteger. Então isso aí veio para ficar, são coisas que nunca mais vai deixar.
Tá? Então, isso é a primeira dica que eu deixo aqui. Vamos continuar, porque nós aprendemos a duras penas e com uma tristeza muito grande. Hoje nós falamos assim até com muita facilidade, dando risada, assim, feliz, mas o que nós passamos, nós temos que aprender. Então essas dicas são importantes.